Oi, gente, tudo bem? É, bom, meu nome é Elder, né, como alguns de vocês que já frequentam esse canal do Fictio, cursos literários já sabem. Eu sou professor, pesquisador, tenho minha formação em letras, né, estudos literários, graduação, mestrado, doutorado. Sempre me concentrei em fazer pesquisas, estudos na área de estudos da literatura brasileira, mais moderna, contemporânea. E estou inaugurando, né, digamos, uma nova série. Eu já tenho uma série aqui que eu apresento alguns livros, alguns comentários de livros, algumas questões envolvendo literatura, memória e política. E agora eu estou começando essa nova série, intitulando, né, chamando assim de Teoria Literária Descomplicada, ou Descomplicando a Teoria Literária. Mais na verdade, um bate-papo, é uma ideia de tentar trazer né, aquilo que eu faço, que eu pesquiso, que eu estudo, que eu já dei aula, né, para aqueles que têm interesse, sei lá, um estudante de letras da graduação, ou mesmo um professor de língua portuguesa que está de linguagens, né, que está aí trabalhando na educação básica já há um bom tempo e de repente quer se atualizar, né, e de uma forma mais rápida, de uma forma com uma linguagem, tentar uma linguagem aqui também utilizar uma linguagem mais acessível, sempre para comentar algum tema, alguma questão, indicar um livro, falar de um ponto de vista teórico, né? A ideia aqui não é substituir pesquisas profundas, né? Pelo contrário, se não fossem por elas, eu não estaria aqui falando com vocês, né? Pelo contrário, é valorizar a pesquisa que se faz dentro da universidade, sobretudo pública, né? Em torno de todas as áreas do conhecimento, mas sobretudo da área literária, que é a que eu me envolvo mais, né? Na área de letras, na área de linguagens. E eu queria começar, na verdade, esses vídeos sempre serão curtos, então óbvio não vai dar para dar conta de tudo, né? Não vou falar de tudo, mas eu queria começar de uma maneira bastante especial, falando de uma coisa muito particular minha, que é que quando, na verdade, eu também me apaixonei pela teoria literária, né? Porque é muito comum a gente falar de paixão pela leitura, né? Professor de literatura falar de paixão pela leitura, paixão pelo próprio texto literário. Mas também existem as paixões pelas ideias, né? Do que seria, do que é a literatura. E eu me incluo nesse grupo, eu também tenho uma paixão muito grande por pensamento sobre o literário, né? Sobre a linguagem, né? Em relação com outras questões e, sobretudo, com as questões sobre si próprias, né? Que seria isso, definir em poucas palavras o que seria o campo da teoria literária, né? Seria aquele campo que estuda ela própria, né? A literatura estuda ela mesma, né? Bom, a gente vai comentar sobre várias outras coisas sempre aqui, né? Esses temas diversos, sempre vou trazer uma coisa que já foi discutida em outro tempo e agora também retoma aí com um novo fôlego. Mas esse primeiro eu queria falar especialmente desses dois livrinhos aqui, mais particularmente, né? Chamado, na verdade são dois volumes do mesmo livro, chamado Ato da Leitura, do Wolfgang Iser, professor da Escola de Constância, na Alemanha, né, que comumente se vincula aí à estética da recepção. Bom, eu queria começar exatamente por aí, né? O Iser, né, como a gente conhece, alguns conhecem na teoria literária, se acostuma a apresentar o Iser como um dos teóricos da chamada teoria da estética da recepção, está ali também com outro colega dele alemão, o Hans Robert Jauss, né, também. No entanto, ele tem uma proposta diferente, é por aí que eu queria começar. Eu queria começar esse vídeo falando sobre isso, né, da importância do foco na leitura, né? Claro, para quem vai estudar aí história da teoria literária sabe que nunca sempre foi assim, né? Se a gente for voltar lá pelo menos no século XIX, onde o campo começa realmente a ganhar forma, a ganhar especificidade, né? Não estou falando do campo científico dos estudos literários, a leitura ou a figura do leitor ela nunca foi tão valorizada, né? Nós tivemos num primeiro momento uma maior atenção, um maior interesse sobre a figura do autor, né? Sobre a influência do tempo, da sociedade nesse autor, da sua psicologia, né?
Depois passou-se a dar mais relevância à própria obra, à própria linguagem, né, digamos, ao próprio texto, e esquecer um pouco o autor, mas ainda também não deixando esse leitor ter uma relevância. E aí nós caminhamos ali mais ou menos por volta da década de 50, 60, 70, 1970, 1960, 1970, uma importância maior à figura do leitor e também à leitura, né? Digamos, ao ato, como é o livro do Weiser, que vai ser traduzido aqui no Brasil, pelo Johannes Kretschmer, né, professor, se não me engano, da Federal Fluminense. Posso estar equivocado aqui agora, não retomei, mas deixa eu só verificar, eu acho que é isso mesmo, é o Kretschmer. Exatamente, Johannes Kretschmer. E isso lá pro final dos anos 90. Esse livrinho vai revolucionar bastante. Por quê? É a primeira vez, digamos assim, que numa roupagem científica, numa configuração um pouco mais, digamos, crítica, né, no sentido crítico de análise mesmo, né, do que seria, do que acontece no fenômeno, e aí fenômeno não é à toa, né, esses estudos estão vinculados a um campo também filosófico do conhecimento chamado fenomenologia, né, mas é a primeira vez que a leitura e o leitor vão ganhar aí uma dimensão maior, uma dimensão relevante. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, é que quando a gente fala em ganhar relevância, leitor, leitura, parece que nesse meio aí, eu comecei falando que primeiro teve uma atenção maior à figura do autor, depois da obra literária, né? E agora passa para o leitor, parece que jogou fora o que veio antes. Não, não é isso, né? Na verdade, pelo contrário, para o Weiser, e o Weiser é mais relevante aqui porque eu estou falando dele, porque a atenção maior dele não é na figura do leitor. É por isso que eu queria começar por aí. Ele não é necessariamente um teórico da estética da recepção. Ele diz isso em um dos prefácios que ele escreve para o livro dele, né? Ele falou, esse estudo meu, esse estudo que eu estou fazendo se vincula muito mais à teoria do efeito estético. O que seria isso? Ele está muito mais preocupado com o processo e não com o resultado. Então ele não está muito mais interessado, digamos assim, na interpretação da obra literária já acabada, como significado, sabe? Ele não está interessado em pegar um grupo de pessoas, né, um coletivo de pessoas que leram durante um bom tempo um determinado livro, sei lá, Alice no País das Maravilhas, Grande Sertão Veredas. Ele não está preocupado em pegar esse grupo que leu esses textos, né, e extrair daí uma interpretação, né, um significado da obra literária. Ele está muito mais preocupado em verificar na obra literária ou na relação da obra literária com o leitor o que acontece, né? Isso que a gente chama de efeito estético, né? Essa noção de estética para ele é muito cara, né? É uma noção de relação aberta, né? Não é uma relação fechada, é uma relação que propõe aí uma mudança, tanto do leitor quanto do próprio texto literário, a partir do momento que você aciona esses dispositivos. Bom, ele vai falar de várias coisas, né? Tem uma noção de sistema perspectivístico que ele trabalha, que eu gosto bastante, ajuda muito a gente quando como é professor, né? Ajuda muito a gente a orientar alunos para observar em romances, em contos, sobretudo em ficção, né? Como, por exemplo, há uma interação entre as figuras e os elementos do próprio texto. Por exemplo, como o autor se relaciona com esse narrador que ele construiu, ou os narradores, ou então a ausência de narrador, de voz narrativa, embora tenha ali os capítulos, a divisão que o próprio texto apresenta, né? Mas como isso se relaciona ou interage, né, com os personagens da obra. Como isso se relaciona, por exemplo, com aqueles vazios do texto, isso ele chama, né, de vazios do texto, que é quando, por exemplo, você passa de um pedaço a outro do texto literário. Isso eu estou falando de um exemplo muito simples, né, muito simplório, óbvio, em poucas palavras e muito rápido, mas é como se você comentasse o que esses vácuos, esses vazios, essas brechas, esses buracos que há na própria leitura literária, quando você vai fazendo, né? Que é aí que o leitor está movimentando essas peças do jogo, é aí que ele está enxertando também um pouco da bagagem de leitura, bagagem cultural que ele tem, além dos
das relações, das sensações afetivas que nós temos. Né? É muito comum falar em leitura e a gente falar não só numa noção de leitura cognitiva, uma leitura de pensamento, né? De raciocínio, mas também de uma leitura que envolve relações do corpo. Né? A gente se envolve com leituras, com textos diversos, e isso também vai, de uma certa forma, construindo, né, um significado que é sempre um significado móvel, transitório, ele nunca está fechado. Bom, isso é uma das noções que ele trabalha. Existem outras também, mas eu gosto de trazer uma que ele vai tentar desenvolver também num outro livrinho, já ali perto dos anos 90, chamado O Fictício e o Imaginário, também traduzido recentemente aqui para o Brasil, né? Tá nessa capinha cinza, e que tem aí digamos, esse é o título, né? O Fictício e o Imaginário, e o subtítulo é Perspectivas de uma Antropologia Literária, que é quando o Wolfgang Iser, vai aprimorar, na verdade, essa primeira teoria dele sobre a leitura. É quando ele vai realmente se aprofundar num estudo, claro, se apropriando de outros estudos anteriores, da filosofia, da antropologia, da psicanálise, ou seja, para tentar entender o que modifica no ser que se joga, naquele leitor que tenha contato com esse livro. Ou seja, algo muda na gente, porque a gente vai com uma expectativa, nós somos transformados durante o ato da leitura e no final, né, a gente sai diferente, porque o texto, de uma certa forma, ele vai, desloca um pensamento, uma ideia que a gente tinha anteriormente, ou questiona. Sabe aquele texto difícil que fica remoendo durante muito tempo? Pois é, isso também faz parte do ato da leitura, né? Muitas vezes com intenção ou não declarada do autor, ou então simplesmente como um processo inacabado ainda dentro do leitor. Né? Bom, em poucas palavras, gente, foi só um primeiro passo, né? Eu queria só apresentar, na verdade, essa teoria, porque essa teoria abriu portas na minha vida, assim, enquanto leitor literário profissional, digamos assim, né? Me ajudou bastante, me ajuda muito ainda a entender o que acontece na arte de uma forma geral, mas sobretudo na literatura, né? E eu queria deixar aí como recomendação, eu acho que sempre vale a pena, é um textinho aparentemente difícil, né? Na verdade, ó lá, vocês estão vendo que aqui é tudo processo também, né? Tá caindo até a minha bandeira ali da frase, do poema do Ferreira Goulart, né? Mas, enfim, esse eu deixo aí como uma dica para quem está estudando literatura, quem pretende se aprofundar, sobretudo a noção de leitura, né? A ideia do que seria a leitura. Sair um pouco de uma discussão, às vezes, um pouco superficial, rasa, que é aquela muito mais voltada para uma educação literária, para uma educação da leitura, que pretende sim pensar em como os primeiros leitores, os leitores mais jovens, vão ter contato com as obras ou com os textos literários, que é também relevante, sim, mas que não pode deixar de lado, né, que não pode também esquecer que existe esse pensamento, que existe esse movimento, esse esforço de tentar entender cognitivamente, psicanaliticamente, dentro das teorias dos atos de fala, né, e dentro da própria teoria artística, estética e literária, aquilo que acontece quando a gente lê. Né? Nós estamos experienciando, essa noção de experiência é importantíssima para o Wieser. Né? Nós estamos jogando com as palavras, nós estamos jogando com a linguagem, com as imagens do passado, né? Com as imagens do que seria o real, a realidade. Então nós estamos ali fazendo alguma coisa, é um processo, é um ato. Né? Isso que o Wieser traz de o ato da leitura, não é simplesmente a leitura. Né? Então eu queria deixar aí, né, nesse primeiro vídeo dessa série nova que eu estou inaugurando, tentar trazer aí, mostrar para vocês que não, o Wieser vale muito a pena a gente se aprofundar. Ainda é uma teoria recente, porque, né, digamos, 50, 60, né, 60 anos atrás, que foi gestada, mas que vai chegar aí, digamos, em vários outros países, né, em várias estruturas de pesquisa e estudo como a nossa, um pouco tarde, né, um pouco mais, bem depois que isso. Por exemplo, agora que os textos do Wieser estão sendo traduzidos.
né? E eu realmente deixo aí como uma grande porta de entrada para entender o texto literário. Tá bom, gente? É isso. Nesse primeiro momento eu vou ficar por aqui. Eu prometo fazer uns videozinhos mais curtos, né? Mas a ideia é descomplicar um pouco o que seria esse monstro chamado teoria literária, que na verdade é uma coisa bem gostosa para quem realmente se aprofunda, para quem pensa em tentar entender um pouco mais do que respostas feitas, né? Do que respostas prontas, ou simplesmente opiniões de escritores. Né? Tudo isso é muito relevante para entender o que é a literatura, mas existem também outras pessoas que estão se dedicando há bastante tempo dentro de universidade, das próprias escolas, né, no dia a dia com os leitores e estão vendo, observando, né, e modificando também a sua forma de ver. Quantas vezes eu, dentro de uma sala de aula, modifiquei um pouco a minha forma de ver e de apreender o objeto literário a partir de perguntas dos meus alunos, a partir de perguntas, a partir de elaboração de avaliação, né? Quando você vai fazer uma prova, o que, que você pensa naquilo dali, o que, que vai responder. Então, tudo isso é fermento, né? Que traz para a gente uma bagagem digamos, de especulação muito grande. Olha lá, finalmente, acho que é pedindo para acabar o vídeo, a minha bandeira com a frase do Ferreira Goulart, um poema dele, a arte existe porque a vida não basta, realmente está pedindo para acabar o vídeo. Tá bom, gente? Valeu, obrigado, até a próxima.